Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, paz do Senhor. Aleluia. Estamos aqui de novo. Que Deus abençoe cada um de vocês que nessa manhã vieram adorar ao Senhor, ouvir uma palavra da parte de Deus. Eu já quero agradecer à igreja pela acolhida, que nos abençoaram ontem, né? Os meninos com bastante liberalidade, adquirindo ali nosso café. Nós temos um projeto na nossa cidade chamado Casa de Destino, que é um orfanato para 30 crianças em situação de vulnerabilidade. É um desafio. É um desafio. Nós estamos vivendo num contexto de um mundo egoísta, que tem se cumprido a palavra de Deus, que diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós estamos vivendo uma geração, presta muita atenção nisso, uma geração que coloca os pais no asilo, coloca os filhos na creche e vão na rua passear com os cachorros. Nada contra os cachorros, mas se nós não reposicionarmos os princípios, quando nós quebramos um princípio, o princípio também nos quebra. E o nosso problema é exatamente esse, a inversão de valores. Eu estava vendo essa semana, eu lido muito com essa questão de paternidade, e saiu o resultado de um estudo no Brasil. E depois eu vou colocar a fonte desse estudo e vou marcar a igreja aqui para que vocês possam ter acesso. E a conclusão desse estudo foi o seguinte: se cada igreja brasileira, cada igreja adotasse uma criança, cuidasse de uma criança, não teria crianças na rua. Os orfanatos todos poderiam ser fechados. Eu não estou dizendo cada membro da igreja, não. Eu estou dizendo uma igreja inteira adotasse uma criança. Isso é fruto de estudo científico, não é balela, não. Hoje nós temos igreja dando em árvore aí. A igreja parecendo Só que a questão é, uma igreja, ela precisa ser uma igreja com propósitos. Porque uma igreja que não tem propósito, ela também não é relevante. Todos os anos lá em Campos Altos nós fazemos 40 dias de culto, porque nós temos aquele princípio de uma igreja com propósito. E nesses 40 dias a gente bate nessa tecla e a gente procura buscar o entendimento, porque nós queremos ser uma igreja relevante. E eu quero profetizar em nome de Jesus que essa igreja aqui também, ela vai cuidar das crianças também. Que o Senhor vai abrir as portas. Sabe por quê? Porque essa igreja tem um coração em Deus. Tem um coração em Deus. E a Bíblia diz que filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E eu quero que vocês estejam, se você não puder ajudar comprando ali uma camiseta, o café, que você ajude orando. Mas se você quiser muito também uma camiseta, um café e não tiver dinheiro, não é sobre vender camiseta. Eu te dou uma de presente, porque nós não somos vendedor de café nem de camiseta. Aquilo ali é apenas uma forma que Deus deu para a gente investir. Então, adquirindo ali, você nos ajuda, nos abençoa. E estamos lá firmes. Depois vocês podem conhecer o nosso projeto aí através das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram da Casa de Destino. É só você colocar lá @Casa de Destino, você vai ver. Temos o Instagram também da Igreja Batista Manancial, e você pode acompanhar ali. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Tiago
e agradecer a igreja. Ontem eu fiquei aqui alegre de ver aquela juventude e falando com o pastor Michel, pensando, se ontem aqueles jovens não estivessem aqui, aonde eles estariam? Aonde eles estariam? Eu louvo a Deus que continue assim. Está comigo o pastor Michel, que é o nosso coordenador da nossa construção. Nós estamos numa grande construção, só pela misericórdia de Deus. O Thales, né, está lá na bancada lá, que Deus abençoe. E o Gustavo, né, que nos fez a conexão, mora lá e congrega conosco, é nosso filho, e aí já começou a fazer as viagens missionárias dele. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Fica aqui a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? Quantos estavam aqui ontem, irmãos? Levanta a mão. Nós ontem falamos algumas coisas e deixamos algo para hoje. Estamos falando sobre cura interior. Porque se nós quisermos liderar o nosso destino, nós precisamos ser curados. Amém? Deus não começa nada sadio com pessoas doentes. E Deus não faz nada através de você sem antes fazer em você. Amém? E eu quero compartilhar algumas coisas hoje. Só peço assim que, a hora que estiver faltando 10 minutos para o meu tempo acabar, que alguém me dê um sinal, me avise. Porque eu não quero, e é bom deixar o pessoal sempre querendo mais, né, irmão? A série da Netflix, você espera sair a próxima, vai, né? Então, por que você não pode esperar depois? Né? Então, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Amém? Abram as suas Bíblias, nós vamos voltar ao mesmo texto de ontem. Gênesis capítulo 41, versículos 50, 51 e 52. E aquele café que eu pedi aquela hora, pode cancelar e traz outro para nós. Estou assim, gente, eu estou sem moral lá em casa. Gênesis 41, versículo 50. Quem achou diz amém. Não vai pouquinho, nós vamos ler aqui. José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos da fome. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa dos meus pais. E o segundo filho deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Só até aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Espírito Santo, aquele que convence, aquele que discerne, que nos ajuda, que Ele possa pegar essa palavra e que ela seja transformadora. Como disse o nosso irmão aqui no momento das ofertas, que essa palavra venha nos ferir para nos curar, porque aquele que fez a ferida também ligará. Que o Senhor, ó Deus, possa ministrar em nós e que nós possamos entender o processo do céu e sairmos daqui edificados. Senhor, eu oro também por quem está em casa, aqueles que estão assistindo da sua casa, os nossos irmãos lá na cidade de Campos Altos, todos aqueles que estão conosco. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom, só para a gente conectar aqui com quem não estava aqui ontem, nós começamos falando aqui sobre José. E todo mundo acha a história de José muito bonita, eu também acho, é uma referência, é um exemplo, um modelo para as nossas vidas de superação, né? de obstinação, de confiança em Deus. Só que José, irmãos, ele passou por muitos processos, e ele, filho de uma família desajustada. A família de José era desajustada. Ele nasceu num lar onde ele tinha alguns irmãos
de um casamento infeliz, aonde Jacó foi obrigado a casar com uma mulher que ele não amava, e depois ele teve que trabalhar mais para casar com a mulher que ele amava, e todo mundo conhece essa história. E então Jacó já velho, a Raquel engravida, e então José é filho da velhice de Jacó, e além de ser filho da velhice, era filho com a mulher que ele amava. Com a mulher que ele amava. Oh, minha irmã, obrigado. Se nem um copo d'água vai ficar sem galardão, imagina esse café que cura até câncer, irmão. Gente, eu aconselho quem não experimentou, pode ir lá, viu? Tá pago já, tá tudo pago lá, vocês podem pegar lá. Quem tomou desse café aqui, irmão? Nossa Deus, isso não devia nem ser vendido, mas tinha que ser, ia ser bom. Então era filho dessa mulher que ele amava. E então José se tornou quase que a joia preciosa de Jacó. Tudo girava em torno de José. E isso é um grande perigo nas famílias hoje, a questão preferencial. Porque todo pai diz assim: não, eu amo meus filhos iguais. E eu acredito nisso. O problema está nas preferências, entende? Porque tem aqueles filhos que mais se identificam. Eu tenho dois. Eu tenho o Pedro e o Felipe. O Pedro, ele casou, ele mora em Goiânia, em Goiás, no estado de Goiás. Então a gente não fica muito tempo perto. O Felipe também casou, mas mora na mesma cidade e está comigo todos os dias. Então, às vezes passa uma impressão que eu tenho mais afinidade com o Felipe do que com o Pedro. Mas é por quê? Porque a gente está sempre junto, a gente está sempre perto. Eu estava vendo a Martinelli falar esses dias, eu achei muito interessante. Ela dizia que ela tem uma filha já jovem e tem uma filha que é criança. A filha que é jovem não quer mais andar com ela, não quer mais ir nos lugares com ela. E esses dias para trás a filha dela jovem chegou e disse assim: mãe, eu estou observando uma coisa. A senhora só dá presente para minha irmã. Toda vez que a minha irmã chega com a senhora, ela chega com presente. Aí ela disse o seguinte: ela ganha presente porque ela está sempre perto, ela anda comigo. E eu vou te falar uma coisa, irmão: quem anda sempre perto sempre vai receber presente de Deus. Você está entendendo? Quem está sempre perto é sempre lembrado, né, irmãos? Quem não é visto não é lembrado. Então não é maldade. Só que José, ele começou a tirar proveito disso. E eu disse isso aqui ontem. José tinha algumas coisas que Deus precisava tratar nele. Então, quando José foi vendido pelos irmãos, Deus estava nesse negócio, porque fazia parte do processo. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós queremos alcançar o propósito sem enfrentar os processos. Entendeu? E para que existem os processos? Os processos, eles existem para te fortalecer. Porque durante o processo você é fortalecido, para quando você chegar no seu propósito, você não cair. A pior coisa do mundo é você chegar lá no propósito sem ter passado pelos processos, porque daí você não vai estar forte. Existe processo. Eu sempre gosto de contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu morei com a minha avó na roça quando eu era criança. E uma vez minha avó me deu uma galinha. Minha avó me deu uma galinha e falou: essa galinha é sua. Os ovos que essa galinha botar é seu. Os pintinhos dessa galinha é seu. Eu fiquei louco da cabeça. Foi a primeira propriedade que eu tive na minha vida. Eu me senti um empresário. E quando essa galinha botou um ovo, gente, eu ficava cercando assim, ó, ninguém mexe. Se eu chegasse em casa e tivesse ovo frito para o almoço, eu ia lá contar o meu ovo, para ver se ninguém tinha. Verdade, gente. E aí eu lembro que juntou lá uma dúzia desse ovo, e essa galinha um dia amanheceu esquisita, toda arrepiada. Falei: vó, o que é isso? Adoeceu? Ela falou: não, ela vai chocar. Falei: opa, isso quer dizer que a minha propriedade vai aumentar. Aí minha avó foi me explicar, falou: ó, leva 21 dias
Hoje eu não sei, porque o mundo está tão mudado, né, irmãos? Que daqui uns dias a galinha vai estar fazendo parto. Não vai ter botando ovo mais. É esquisito, né? É homem que é mulher, mulher que é homem. O João que é de Deus é do capeta. Então tá difícil entender isso. Mas aí o que acontece? Eu ficava ali todo dia. Ela falou que era 21 dias, mas todo dia eu ia lá. Pensa numa galinha estressada comigo, irmão. Sabia que era 21 dias, mas eu tinha que levantar a galinha. E contando os dias, sabe? Quando chegou o 21º dia, gente, que eu levantei a galinha, tinha um ovo que estava furadinho. O processo. Mas a minha ansiedade foi tão grande que a minha avó falava assim: olha, deixa, não mexe não, tal. Mas eu não aguentava, gente, adivinha? Eu ia lá e arrancava uma casquinha, aí eu dava uma volta, voltava e arrancava outra. A pressa de fazer aquele pintinho nascer, sair dali, irmão. E eu sei que eu extrapolei, eu atropelei o processo. E aí, quando foi de noite, todos os ovos já tinham saído. Só que passou uns 3 dias. Aquele pintinho que eu ajudei ele não andava direito. Ele tinha dificuldade. E eu comecei a ficar preocupado. Vó, tá doente e tal. E ela falou assim. E eu falei: nossa, vó, e foi justo o que eu ajudei. Minha avó falou: o que você fez? Eu falei: eu ajudei, porque tá difícil para ele, né? Minha avó falou assim: você matou esse pintinho. Ele vai morrer. Porque o processo de sair do ovo é para fortalecer. Ele fortalece o bico. Ele fortalece as articulações, as juntas. Esse processo é para ajudar ele a sobreviver. Então, meu irmão, toma muito cuidado. Que nem toda ajuda é boa. Em algumas situações a melhor ajuda é não ajudar. Eu vou repetir, que tem alguém que não entendeu. Em algumas circunstâncias a melhor a fazer é não fazer nada. E aí às vezes os filhos não entendem porque que o pai não ajuda. O pai está te fortalecendo, para que você saiba. Nós estamos vivendo uma geração hoje que é cercada pelos pais. Os pais não deixam as crianças resolver problema, não deixam as crianças resolver conflito. Aí quando vem o primeiro problema na adolescência, ela vai se cortar. Não sabe lidar com o problema. E José, se Deus não tira ele daquele contexto de família, o propósito que Deus tinha para José poderia ser frustrado. E agora José já está bem sucedido. José já é governador, casado com a mulher que ele amava. E agora ele tem 2 filhos. E Deus abençoou ele até nisso, porque Deus deu 2 filhos homens, que era uma bênção naquela época. Só que agora José começa a revelar como que estava a sua alma. E ele coloca o nome do primeiro filho Manassés, que significa esquecimento. Manassés não significa Deus me fez esquecer. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não faz esquecer não, irmão. Por que Deus vai fazer esquecer se Ele pode curar? Deus não tem interesse em fazer você esquecer nada. Deus tem interesse em te curar, para que aquilo que você viveu sirva de experiência para ajudar outras pessoas. Só que daí José vai e espiritualiza o problema e diz: Deus me fez esquecer. Não. E ele me fez esquecer do quê? E ele conta aonde estava a origem da frustração. Deus me fez esquecer das aflições que eu tive na casa dos meus pais. O problema de José era familiar. Ele carregava a ferida na alma. Deus era com ele? Era com ele. Ele prosperou no ministério? Prosperou no ministério. Mas ele ainda tinha ferida na alma. Ei, escuta o que eu vou te dizer. O seu sucesso não significa que você está curado. Você está prosperando não significa que você está curado.
Muito pelo contrário, tem muito sucesso que camufla as suas dores. E eu posso te dar uma notícia? Segura essa aí, ó. Nem tudo que Deus abençoa, Ele aprova. Vou repetir. Nem tudo que Deus abençoa, Ele aprova. Toma muito cuidado para você não confundir aprovação com bênção. Bênção é uma coisa, aprovação é outra. Quando Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, você me ama, amo, me dá seu filho, seu único filho. Quantos filhos Abraão tinha, irmãos? Ele tinha 2. Ismael também era filho. Mas por que Deus vira então e fala assim: será que Deus não sabia? Porque Deus abençoou Ismael, mas nunca aprovou Ismael. E Deus só reconhece aquilo que você gera nele. Aquilo que você gerar fora da vontade de Deus, você pode até ter a bênção, mas você nunca vai ter a aprovação. Entendeu? Deus nunca reconheceu Ismael como filho. Por isso que ele disse seu único filho. Mas Deus abençoou. Lembra quando Agar estava lá para morrer, o menino chorando lá, e Deus apareceu e falou: ó, vou abençoar Ismael, ele vai ser grande, ele vai ser próspero. Só que ele nunca vai ser filho. Amém? Então ser abençoado é uma coisa, agora ter aprovação é ser filho. Então José, irmãos, ele começa a pôr para fora. E ele deixa bem claro que o problema dele era familiar. E outra coisa que ele deixa claro, quando ele coloca o nome Efraim. Efraim significa prosperidade. Por quê? Porque José era próspero. Só que olha aqui para mim, a revelação desse versículo. Ele era próspero, mas era triste. Porque ele diz assim: olha, Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Qual que era a terra da tristeza? O Egito. Entendeu? Então ele diz assim: olha, era como se José estivesse dizendo o seguinte: se você pegar um psicólogo e falar para o psicólogo assim: analisa agora o perfil do José, o psicólogo ia dizer assim: ó, ele tinha feridas profundas na alma. Porque ele tinha tudo, mas era triste. Ele tinha tudo: casa boa, carro bom, emprego bom, uma família boa, mas era triste. E nós vemos aqui que o que ele fez? Depois que José prosperou, que Deus honrou ele se tornou governador. Tinha algum impedimento, tinha alguma lei que impedia ele de voltar lá na terra do pai dele e visitar o pai dele? Tinha? Não tinha. Por que não foi? Ninguém pensa nisso. Ele tinha recurso para ir lá? Por que não foi? Ele tinha transporte para ir lá? Por que não foi? Ele sabia onde estava? Dificilmente um governador do Egito não saberia onde estaria. Mas por que ele não foi? A resposta é porque ele fez uma coisa que a maioria das pessoas fazem quando tem problema na família. Ao invés de resolver o problema, prefere abortar a família do coração. Sai do grupo, tira do grupo, não convida para nada, não vai em nada. Não vou nessa festa, não vou nesse aniversário. É assim ou não é? Ele abortou a família do coração. Ele fez igual o filho pródigo. Por que o filho pródigo chegou para o pai e falou assim: me dá minha parte da herança? Herança a gente só pega quando alguém... O filho estava dizendo para o pai: para mim o senhor morreu. Entendeu sim ou não, pessoal? Então ele aborta a família. Ele aborta a família. A segunda coisa que ele faz, no capítulo 42, a partir do versículo 7, chegou um tempo de fome. E quem veio comprar comida no Egito? A família. A Bíblia diz aqui que José logo reconheceu seus irmãos, mas agiu como se não os conhecesse. Eu estava estudando isso aqui. O que José fez? Ele se disfarçou.
para que os irmãos não o reconhecessem. Isso é a segunda atitude de quem tem ferida. Quem tem ferida sempre vai disfarçar. Todo mundo tem medo de expor suas feridas. Todo mundo tem medo de expor suas dores, porque tem medo da reação da outra pessoa. José tinha medo de ser rejeitado de novo. Mesmo ele agora sendo rico, mesmo ele agora sendo próspero, ele tinha medo ainda. Ele era inseguro. Então ele faz o quê? Ele coloca uma máscara. Ele não se deixa reconhecer. E isso é um problema sério, porque tem pessoas que chegam na igreja, aceitam a Jesus, mas não tem coragem de expor suas feridas. E aí vai galgando ministérios da igreja, vai crescendo. De repente se torna até um pastor, mas se torna um pastor com distúrbios sexuais. Se torna pastor com problemas de caráter, coisas que não foram tratados, coisas que ele não teve a confiança de se deixar tratar, de abrir o coração. E aí ele se torna uma tragédia, não só para ele, porque daí ele começa a levar outras pessoas para o buraco. E José fez isso, ele precisava de cura. E chegou o tempo de Deus curar José. Chegou o tempo de Deus mudar a história de José. Deixa eu te falar uma coisa: toda alma ferida, ela não se deixa revelar. Toda alma ferida, ela é resistente. Aí tem gente que usa esse termo e fala assim, usa essa forma assim: ah não, eu sou assim porque eu sou sistemático. Não, é porque é ferido. É porque é ferido. É porque tem feridas na alma. Amém? Uma alma ferida, ela não se permite tratar. Quando toca em algum assunto que ela começa a perceber que aquilo vai trazer vai tocar, ela fala: não vou não, pastor, eu tenho que trabalhar. Meu patrão me chamou para fazer. Inventa alguma coisa para não estar. O pastor chega aqui e fala: nós vamos ter um trabalho aqui, nós vamos tratar sobre rejeição. Aí a pessoa tem uma ferida na alma e fala: eita, vou lá não. Vai falar de coisa que eu não quero saber. Por que Naamã ficou tão irritado com o profeta Eliseu? Porque ele queria ser tratado no secreto. Ele queria ser tratado sem ninguém saber. Ele não queria que ninguém visse as suas feridas. Só que ontem eu falei aqui, vou repetir de novo: Deus não cura a ferida que você esconde. Para que Deus possa te curar, você precisa se expor. Você precisa se apresentar. Você precisa dizer aonde dói. Quando ele Jesus chega diante do cego em Jericó, ele pergunta para o cego uma coisa que estava na cara: o que queres que eu te faça? E nós ficamos fugindo da cura. Nessa manhã eu quero te dar uma palavra: para de fugir da sua cura. Porque enquanto você não for curado, Deus não vai poder cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. Enquanto você não for curado, Ele não vai poder te abençoar. Para de fugir da cura. Porque, deixa eu te falar, entre você e a sua vitória está a cura. Sabe por quê? Porque se Deus entregar para você o que Ele tem para te entregar, sem você ser curado, você vai perder tudo, você vai jogar tudo por terra, você vai frustrar os planos de Deus. Então permita Deus te curar nessa manhã. Se exponha pelo menos uma vez. Ah, pastor, é que uma vez eu confiei num pastor, sabe? E ele contou meu problema para todo mundo. Você não pode deixar que isso te impeça. Você não pode deixar essa decepção. Ele não foi o primeiro, nem vai ser o último. Na vida nós lidamos com pessoas, mas eu te garanto que tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem pessoas que se importam. E eu quero te dizer nessa manhã: alguém que se importa com você, alguém que ora por você, alguém que quer ver você romper, que quer ver você crescer, alguém que quer ver você voar. José estava guardando dentro de si todos aqueles anos, amém? Tudo que os irmãos tinham feito com ele estava guardando dentro dele. Só que agora chegou a hora. E aí eu aprendo uma outra coisa: toda alma ferida, ela vai ficar presa no passado.
Eu vou falar outra besteira aqui. Diz que todo pastor tem direito a uma heresia por culto. Eu vou soltar a minha aqui agora. Não vou aguentar. Anota aí. Todo passado não resolvido é presente. Quantos concordam com isso? Todo passado não resolvido é presente. E você vive aquilo todo o tempo. Ah, é o passado, mas está doendo? Não é passado, está doendo hoje. Ah, pastor, já tem 30 anos, ainda dói. Então não aconteceu há 30 anos, aconteceu hoje, agora, está doendo? Toda pessoa ferida, ela está presa no passado. E José estava preso. Capítulo 42, versículo 9. Olha o que diz aqui. E José, lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José lembrou do que os irmãos fizeram. Olha qual foi a reação de José. Vocês são espiões. E os irmãos não sabiam que ele era José, não. Vocês são espiões. Vieram ver os meus pontos fracos da nossa terra. Irmãos, José lembra do seu passado. E eu vejo hoje muitas famílias frustradas. Porque a pessoa teve um casamento que não deu certo. Amém? Viveu ali debaixo de um jugo opressor, com violência, ou numa infidelidade, foi traído ou traída, e aí acabou com aquele relacionamento, beleza? Agora essa pessoa arrumou outra pessoa, só que agora ela trata essa pessoa nova como se fosse a outra que ela teve, porque ela não resolveu os problemas do passado, e ela traz a fatura de um casamento fracassado para o novo casamento pagar. Ela começa a se lembrar do que ela sofreu no passado, e ela começa a achar que ela vai passar por aquilo tudo de novo. E aí ela começa então a perder a oportunidade que Deus está dando de recomeçar a sua vida. José, ele lembra do passado e ele se descontrola. Quando ele vê os irmãos, o passado dele estava diante dele igual um filme. E uma dúvida tinha na cabeça: será que eles mudaram? Amém? E aí revela uma outra situação. Quando você está preso no seu passado, você sempre vai desconfiar. E a desconfiança impede o milagre de chegar. Até quando vem uma palavra, Deus usa alguém para dizer para você: ei, o Senhor é contigo. Você fica assim: será? Porque você começa a se lembrar do seu passado. Entende? E ele desconfia dos irmãos. E ele acha que os irmãos estão ali para poder dar um golpe, porque na mente dele os irmãos eram aqueles daquele tempo, gananciosos, trapaceiros, homens que queriam ter sucesso de qualquer maneira. E aí os irmãos chegam para José e dizem: não, nós viemos porque nosso pai nos mandou. Aí José diz aqui, capítulo 42, versículo 19: se forem homens honestos como dizem. Aí José começa a testar. Irmãos, a pessoa que tem ferida na alma sempre vai ficar testando as outras pessoas. E é horrível você andar com alguém que está te testando, irmão. Quando você vive dessa forma, você não usufrui do relacionamento. A desconfiança rouba algo tão importante no casamento, que é a celebração. Muitas pessoas têm casamento, têm filhos, têm emprego, têm casa, têm carro, mas perdeu uma coisa no casamento: a celebração. O diabo, ele não quer roubar a sua casa, ele não quer roubar seu carro, ele quer roubar a sua celebração.
Ele quer roubar sua alegria no seu lar. Eu já tenho pessoas, eu estava conversando, tem uma moça da nossa igreja que deve estar assistindo agora. Não vou citar o nome dela não. Mas ontem ela me mandou uma mensagem, acabou o culto. Ela falou: pastor, eu não aguento mais. Pastor, eu não tenho vontade de voltar para casa. Por quê? O diabo roubou a celebração. E quando ele rouba a sua celebração, você perde a motivação. Por que tem pessoas que pedem conta de emprego bom? E aí você fala assim: nossa, mas como é que essa pessoa pôde? Todo mundo querendo um emprego desse. Quando você perde a celebração, você também perde os valores. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Quando você perde a celebração, você perde os valores. E a pessoa não está nem aí. Quando ela perde a celebração, tudo que ela quer é ficar longe daquele lugar. Então ela não preocupa se o salário é bom, se lá tem plano de saúde, se vai prejudicar a família, se já tem aluguel para pagar. Ela só quer ficar livre daquilo lá, porque ela perdeu. Não deixe Satanás roubar a sua celebração. Amém? Não deixe Satanás. Eu estou aqui, irmãos, minha esposa está lá em casa, eu não vejo a hora de chegar em casa. Entendeu? Porque é a minha maior alegria, irmão. Eu disse para ela esses dias: Senhor, nos deu uma casa boa para nós morar. Eu vou falar isso aqui sem soberba não, viu, irmãos? Mas olha, eu moro numa casa muito boa, não é, Michel? Na minha casa tem piscina, na minha casa tem campo society, na minha casa, mas sabe qual que é a maior alegria da minha casa? É a minha esposa. Então eu cheguei à conclusão seguinte: que se eu estiver com ela, for debaixo de um viaduto, eu vou ter a mesma alegria. Entende? Eu vou ter a mesma alegria. Porque alegria é a celebração. Não deixe o diabo roubar a sua celebração. O diabo quer tirar seu sorriso, ele quer tirar sua alegria, ele quer tirar o prazer de estar em família. Aí sabe o que acontece quando a celebração sai? Você começa a buscar coisas. Aí você começa a querer adquirir coisas para preencher aquele vazio que só a celebração pode dar. Só que eu tenho uma notícia para te dar, anota aí: vidas valem mais do que coisas. Vidas valem mais que coisas. O Senhor nos deu uma palavra lá para a nossa igreja, uma hashtag dizendo: a nossa medida é o amor. Irmãos, depois que o Senhor nos deu isso, veio um peso sobre a nossa vida. Nosso carro, meu, do Michel, a nossa caminhonete, a viatura ali, está lá com a hashtag: a nossa medida é o amor. Como que eu passo perto do andarilho e não paro, se a minha medida é o amor? Como que alguém chega e estende a mão e eu não ajudo, se a minha medida é o amor? Então nós precisamos viver exatamente isso. E foi isso que aconteceu com José. Amém? E eu estou indo na palavra aqui, não estou conseguindo entrar numa história que eu quero contar para os irmãos da minha vida, mas o Senhor sabe disso, sabe de todas as coisas. Amém? Desconfiança. Agora eu caí de novo, é porque você não morreu. E pensa numa raça ruim de morrer, é o tal do homem. Aí os irmãos pegam. Entreguei minha vida para Jesus, irmãos. E dizem para José: olha, não, nós não queremos não, nós queremos só comprar comida. Nunca mais bebi, nunca mais fiz nada. Para o nosso pai não morrer. Moral da história, amém? 6 meses depois, mas José não conseguia confiar. E esse sintoma é terrível, não conseguir confiar nas pessoas. Não sabia nem aonde passou a Bíblia, irmão. É muito ruim. Mas o pastor falou que ia fechar a congregação, porque não tinha ninguém para ficar lá. Irmãos, se for só para ficar, eu fico. A nossa tendência é criar defesa quando nós somos. Você não precisa saber para fazer isso. O que você precisa é crer para fazer. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. O mundo tem que ver para crer. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos. Nós temos que crer para ver. Minha mãe ficou viúva. E essa é a minha história. Estou casado há 26 anos, com um casamento que não ia durar uma semana. Tenho 2 filhos e agora eu vou ser avô. O Arthur está vindo aí. Estou muito feliz. A minha alegria é completa. Eu aprendi algumas coisas: que o tempo não apaga dores e que o tempo não cura feridas. Pode até curar queijo, mas ferida ele não cura não. E que se nós quisermos uma vida transformada, nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Amém?
Nós não podemos querer esquecer dos nossos problemas, nós temos que resolvê-los. E aí, nós entendemos alguma coisa aqui. Primeiro, o que nós podemos fazer então, pastor? Porque eu quero que a minha vida mude. Eu quero escrever um destino diferente. O que eu tenho que fazer? O que José fez? José estava diante de uma oportunidade de reparar. Gênesis 45, versículo 2. Versículo 1. Perdão. Eu vou fechando aqui, que eu quero te mostrar o que você fazer, porque eu só mostrei os sintomas de uma alma ferida. Agora eu quero te mostrar o que você vai fazer para você ser curado. Agora, quem tem que fazer é você, amém? Não vai ter oração nossa que vai resolver seu problema, não, se você não se posicionar. Gênesis 45, 1. Bem, diz assim: a essa altura, José já não podia mais se conter, e diante de todos os que ali estavam, gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Sabe o que ele fez? Falou a verdade. Quer ser curado? Quer ser liberto? Fale sempre a verdade. Nada é tão poderoso contra a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Ele tirou a máscara. Eu fico imaginando José diante dos irmãos, tirando aquela maquiagem egípcia, tirando aquela peruca egípcia, e os irmãos olhando para ele. Ele se revelou. Não tenha medo de se mostrar, não tenha medo de mostrar suas imperfeições, não tenha medo de mostrar os seus erros, porque se a pessoa tiver que te amar, ela vai te amar com os seus defeitos, ela vai te amar do jeito que você é. Não tenha medo, não deixe a rejeição fazer você viver uma vida que não é sua. Fale a verdade. Nesse ponto José decidiu abrir o coração. De repente o que está faltando para você ter uma vida mudada é apenas abrir o seu coração. Senta e diga assim: mãe, pai, eu preciso abrir meu coração com vocês. Seu filho, irmão, te magoou, está te magoando, senta com ele e fala: filho, eu preciso abrir meu coração com vocês. Na igreja, a gente vê tanto problema, irmãos, principalmente igreja, que tem muitos departamentos, que tem muitos ministérios de louvor. As pessoas vão criando coisas no seu coração, e criam fantasias, e começam a acreditar naquilo, e de repente começa a se amargurar. Chama, senta, abra o seu coração em amor. José decide abrir o coração. Ele se revela. Segundo, ele expressa os seus sentimentos. Versículo 2, capítulo 45 de Gênesis, versículo 2. E ele se pôs a chorar. Agora olha aqui. Diz que ele chorou tão alto que todo o Egito escutou. Para de fingir que você é forte. Para de viver esse fingimento. Comece a chorar. Porque lágrima é um presente que Deus nos deu. A pessoa que perde a capacidade de chorar, ela entra num quadro tão profundo de opressão e depressão, que o final muitas das vezes é até o suicídio. Você não tem noção de quantos suicídios as lágrimas poderiam ter evitado. Mas chega um ponto na vida da pessoa que ela não consegue nem chorar. E não esconda mais seus sentimentos. Peça ajuda. Você tem um pastor qualificado, você tem uma igreja qualificada. Pede ajuda, fala: pastor, eu preciso resolver essa situação, o senhor vai comigo? Tem líder de casais que eu vi ali, que apaixonado pela família. Então fala assim: ô meu líder, vem cá.
olha, eu estou com uma situação, fala a verdade. Pastor, mas se eu falar a verdade, minha mulher vai me largar. Que largue. Porque você é curado, Deus vai trazer de volta. Agora, até quando você vai manter essa mentira? Fala a verdade. Exponha seu sentimento. Diga o que você está sentindo. Amém? Um dos grandes entraves na cura da alma é essa. É quando chega a hora, pastor, eu arrependo, eu sei que eu não podia ter feito, tal. Então tá, então vamos chamar aqui, vamos. Não! Ó, pastor, eu quero conversar com o senhor, mas eu quero que o senhor promete para mim. Isso não vai sair daqui. Pastor, posso dar um conselho para o senhor com toda a liberdade no espírito? Se a pessoa fizer isso, fala assim, então nem me fala. Porque eu, como homem de Deus, eu vou ter que me posicionar. Porque como que eu vou estar aqui na igreja sabendo que está acontecendo uma situação dessa? Principalmente quando é líder. Abra o seu coração. Nessa manhã, o Senhor está nos dando um presente aqui. Nós estamos sendo presenteados por Deus, para que você possa sair daqui de uma forma. Eita, você não vai nem saber como que você chegou em casa hoje. E outra coisa, primeiro sinal que você vai ver que Deus está mudando, a hora que você pisar na porta da sua casa, o seu sentimento vai ser outro. Sabe por quê? Porque há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas ela brotará. Então, primeiro, fale a verdade. Segundo, expresse seu sentimento. Terceiro, versículo 4, Gênesis 45, 4. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam no Egito. Sabe o que eu aprendo aqui? Fale o nome da sua dor. Sabe por que eu dei esse grito? Sabe por que eu chorei? Ele estava contando isso para os irmãos. Sabe por que vocês estão vendo essa cena aqui? Porque dói lembrar que vocês me venderam. Dá o direito da pessoa consertar o erro que ela fez. Eu vejo muitas lutas em casamento, porque as pessoas elas tentam comunicar batendo porta, quebrando as coisas. É mais fácil falar, Deus te ensinou a falar, só. E aí o marido pergunta e fala assim: o que foi? Você sabe. É assim ou não é, pessoal? Você sabe. Eu não sei. Não, você sabe. E a pessoa faz questão. Não, senta. Faça uma oração. Ora comigo. Olha, deixa eu te falar. Essa atitude, isso assim, isso aqui. Olha, aconteceu isso aqui. José, ele fala o nome da sua dor. José, ele, após expressar suas emoções, ele diz: olha, eu sou aquele que vocês venderam. Você precisa compreender que os sentimentos dos feridos são específicos. Posso te fazer uma pergunta? Não precisa responder para mim. Qual é o nome da sua dor? Fala agora no seu coração. Sabe por quê? Porque eu não posso ouvir, eu não sou onisciente. Mas fala o nome da sua dor, que Deus está te ouvindo agora. Qual é o nome da sua dor? Sabe, eu vejo maridos que desmerecem a sua esposa quando estão com os parentes. Fala mal do cabelo, fala mal da roupa, fala mal das coisas. E eles não entendem que isso a cada dia está matando mais. Qual é o nome da sua dor? Fala para o Senhor. O Senhor vem nessa reunião hoje só para te ouvir. Qual o nome dessa dor que ainda está tão presente na sua alma? Agora José faz algo muito lindo.
depois que ele fala o nome da dor. E eu quero fechar aqui. Ele toma a iniciativa na reconciliação. Porque às vezes você está esperando o outro tomar a iniciativa. Deixa eu te falar uma coisa. Se foi para você, olha aqui que loucura que eu vou dizer aqui. Se foi para você que Deus revelou o problema, é porque você tem a capacidade de resolvê-lo. Se você diagnosticou o problema no seu casamento, não espera seu marido resolver, não. Se foi para você que Deus mostrou, é para você tomar a iniciativa de resolver. Sabe por quê? Porque quando vem o entendimento, junto com o entendimento vem a responsabilidade. José, ele toma a iniciativa. Olha o que diz aqui, capítulo 45, versículo 14 e 15. Então José se lançou sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou, e chorando, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Isso é lindo demais, irmão. A gente consegue ver na história de José um processo de reconstrução familiar. Um processo de reconstrução. José entendeu que tudo aquilo que ele passou foi processos para aquele momento salvar a sua família. E ele consola os irmãos caem de joelho pedindo perdão. E ele diz: não, hoje eu entendo. Eu tinha ferida porque eu não entendia. Eu tinha mágoa porque eu não entendia. Eu achava que vocês estavam sendo maus, mas foi Deus que fez isso, para que me trouxesse para cá, para que hoje eu pudesse salvar toda a minha casa. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você está passando, tudo que você passou, faz parte de um processo para um grande projeto que Deus tem para a sua vida. Sabe o que acontece depois que o entendimento chega? Você passa a ver o opressor de forma diferente. Amém? Algumas pessoas, após elas desabafar, elas se sentem direcionadas. Irmãos, é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Quando você consegue desabafar, o Espírito Santo, ele te direciona para o perdão. Você não consegue, sabe? Não perdoar não é mais uma opção. E aí as pessoas chegam para você e falam: como é que você teve coragem de perdoar? Fala assim: é porque eu fui curado. E pessoas curadas não se ofendem. Pessoas curadas não se ofendem. E eu concluo aqui. A restauração total da família. Gênesis 45, 9. Olha o que José fala para os irmãos: gente, volta depressa para a casa do meu pai, traz ele, traz minhas irmãs, traz todo mundo. Eu quero todo mundo perto. Aquele que queria esquecer, irmão, aquele que queria esquecer, agora não, eu quero todo mundo perto. Sabe o que Deus vai fazer? Aquela dificuldade que você tinha, ela vai sumir, e você não vai ver mais problemas para se relacionar. A celebração vai voltar para o seu casamento, a celebração vai voltar para a sua família. Você vai voltar a sentir alegria na sua vida. O Senhor está dizendo aqui nesta manhã: eu vou trazer de volta a celebração. Abra seu coração. Expresse seus sentimentos. Fala o nome da sua dor. E tome a iniciativa de reconciliação. Sai daqui e vai atrás dessa pessoa que você precisa conversar com ela. Bata na porta e diz: olha, Deus me trouxe aqui, porque hoje nós precisamos resolver isso aqui.
E sabe como é que vai terminar essa conversa? Abraçados e chorando. É um tempo. É um tempo novo. É um tempo onde o Senhor está restaurando as nossas bases. E a base é a família. A base é a família. Porque uma família doente gera uma igreja doente. Mas uma família curada gera uma igreja curada. Garanto para você, a gente fala muito mal de igreja, mas todo o problema que tem igreja hoje não começou na igreja. Começou na família e se alastrou para a igreja. Porque a igreja é uma continuação da família e não ao contrário. Que nessa manhã você entenda isso. Que Deus pode mudar, que Deus pode salvar, que Deus pode restaurar, que Deus pode mudar a história. Eu quero te convidar nessa manhã a se colocar sobre os seus pés. O que Deus fez na família de José foi um conserto e uma restauração. E o Senhor nessa manhã Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida. Eu não sei se eu posso fazer um apelo aqui, pastor. Posso? Eu quero chamar você que diz: olha, a minha vida precisa mudar. E eu vou me posicionar. Não espero eu te chamar, não. Nós temos aqui nessa igreja intercessores comprometidos, irmão. E nesse momento agora está acontecendo uma batalha no mundo espiritual. Porque o diabo sabe que perdeu. Por isso eu quero chamar, se tiver algum intercessor na casa nessa manhã, use tudo que você tem. Não economiza munição, não. Pode descarregar. Pode descarregar. Porque a vida dessas pessoas nunca mais vai ser a mesma. Até a enfermidade que você tem vai sumir. Porque essas enfermidades que apareceram é consequência do emocional. Calabaçura da labaixo. Vai passar na cura, Senhor. Deixa sair para fora. Deixa sair para fora. Não tenha medo de gritar, de espernear, de rolar no chão. Mas deixa sair. Deixa sair para fora. Calabaçura da labaixo. Reme que anto sore que te calaba e andará bagaço. Reme que andoro chequei alabaçore ele menas. Ah, Senhor, passa agora, Deus. Vou tentar. Dó maior. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus.
Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Sorte, Jesus, Ele livra-te da morte. Jesus, Ele é o pão da vida. Eita, Jesus, Ele tem uma saída. Ele é o resolve tudo. Jesus, para isso veio ao mundo. Jesus, Ele tem a mão amiga. Jesus, é a vida, é a vida. Coloque a mão no seu coração. Pai, Senhor, Senhor, eu sei que Tu podes. Senhor, aquilo que o Senhor fez comigo, Senhor, faz na vida dessas pessoas. Senhor, entra agora, Deus, com a Tua força, com o Teu poder, Senhor, e toca, Senhor, aonde o homem não pode tocar, Senhor. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Olha o tamanho dessa ferida, Senhor. Vem com a Tua presença trazendo restauração, cura.
Vem com a tua presença, Senhor, trazendo vida, fazendo nova todas as coisas, porque a tua palavra diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Ah, Senhor, faça essa novidade de vida acontecer na vida deste homem, na vida desta mulher, desta jovem, dessa esposa, desse marido, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que todos os traumas, ó Deus, que todas as lembranças dolorosas, Senhor, Deus, dá uma oportunidade agora de restauração, de reconciliação, de mudança, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toca agora, meu Deus, aonde está doendo. Passa teu bálsamo agora, Senhor, e traz a tua cura. Traz, Senhor, o alívio do céu. Traz, Senhor amado, milagre para esse coração, Senhor. E restitui a celebração, restitui a alegria, restitui o prazer, Senhor. Restitui o amor, meu Deus. Restitui, Senhor, o amor no coração desse filho. Restitui o coração no amor desse pai. Restitui o coração no amor no coração desse marido. Restitui agora, meu Deus. Senhor, abre os olhos espirituais desse povo, para que eles possam ver e contemplar a vontade do Senhor. Pai, nesta manhã, Deus, eu libero aqui em nome de Jesus, o teu filho, uma palavra de restituição, uma palavra de cura, de restauração para a família e para o ministério, Senhor. E declaro agora, em nome de Jesus, que Satanás foi derrotado e que o céu venceu, e que essa vida será guardada, protegida e blindada pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe, diz amém. Glorifica o Senhor. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, querido. Oh, glória! Posso fechar aqui? Pode. Olha aqui, ó. Canta comigo aqui, ó. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Aleluia. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, melhor lugar do mundo, ó, no teu colo, ó Altíssimo. Oh, e não há ferrolho nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma. Aonde? Na voz daquele que tudo criou.
palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Muito obrigado pelo carinho, irmãos. Desculpa ter passado do horário. Me perdoem. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor, Aleluia. pela confiança. Nossa, Obrigado, igreja. Conta comigo. Aleluia. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Amém. Mas não é uma aliança só de CPF, não. Uma aliança de CNPJ. Aleluia. Que a minha igreja possa servir a sua. Amém. 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 E nós estamos lá para servir com tudo que o Senhor precisar. Amém. Amém. Podendo, passando ali na 262, para em Campos Altos. Sempre tem, lá na nossa casa tem um quartinho, tem uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ó. Amém. Então tem Aleluia. sempre um lugar para o profeta descansar. Amém. Vocês são bem-vindos a Campos Altos. Acompanhe a nossa igreja também pelas redes sociais, né? E vamos andar junto, porque juntos nós somos mais fortes. Amém. Deus Aleluia. abençoe, gente. Glória a Deus. Aleluia. Que manhã tão especial, hein? Se o pastor Emerson e a equipe pudesse ficar até a noite, hein? Ia ser bênção demais, né? É. Ia. Ó. Arrumando problema lá na igreja lá de Campos Altos aí, ó. É mais uma bênção, né? Aí, ó. Tá vendo? Ele falou que se ele ficar aqui, os irmãos depois não deixam ele sair depois, né? É uma alegria receber. Você foi tremendamente abençoado. Nós fomos tremendamente abençoados. E o pastor Emerson e a sua equipe nos abençoou com a palavra, com a ministração. Uma forma que também você tem de abençoar o trabalho, a Casa de Destino, que é uma casa mesmo de acolher, não é um orfanato, né? É uma casa para uma família de crianças morarem, é comprando café. Aquele café chama Café Destino, tem uma camiseta também, a forma que tem de abençoar. Então não vai embora sem poder abençoar, né? Tem a maquininha ali, precisar, vocês falam conosco, a gente vê uma forma de você adquirir, mas não vai embora, né? Hã? Beleza. Tá? Aqui ele está falando, às vezes não trouxe dinheiro, mas você leva, né, com o compromisso de fazer a transferência e pagar, tá bom? Então quero te abençoar. À noite nós vamos estar aqui, um grande culto. Eu quero aproveitar essa unção, né? Eu quero aproveitar, vou continuar nessa pegada aí de restauração, de cura também. Então à noite, se você vier às 7 da noite, você vai encontrar esse ambiente aqui, de cura, de restauração, de confissão de pecado, de arrependimento, não é? Então eu te convido também à noite, ao invés de ficar só em casa, você está conosco aqui às 19 horas, amém? Então quero mesmo, não vai embora sem abençoar, levar uma farinha ali e o café abençoado aí do homem de Deus, amém? Obrigado, pastor Emerson. Cadê o Gustavo? Está lá atrás. Gustavo, depois da próxima você vai dar o seu testemunho aqui, tá bom, meu irmão? Também, né? Você vai vir dar o seu testemunho aqui, com toda certeza, uma bênção em toda a equipe. Viu? Estenda as suas mãos para os céus. Vamos louvar a Deus, porque foi Ele que fez isso. Pai, obrigado por esse final de semana, Senhor. Desde o Fernando Borja na sexta, ontem o pastor Serginho, todo o Senhor, e hoje pela manhã o pastor Emerson trazendo esse testemunho de cura e restauração. Obrigado, Pai, porque nós temos sido uma casa para isso, para curar, Senhor, uma casa para dar destino às pessoas, para que elas não se tornem apenas mais um frustrado, doente neste mundo, mas que cada um possa sair curado, cada um que entrar aqui seja curado, restaurado, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Que o amor do nosso Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora e para sempre. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Um ótimo almoço para você, né? Um ótimo almoço. Convida algum irmão para almoçar com você na sua casa, né?